E você, como foi que entrou nessa área aí de música, de É audiovisual? difícil saber. Porque, Desde assim, criança desde, você já tinha esse gosto? desde criança eu já. Música teve. Eu não consigo lembrar assim, não. Eu gosto de música. Eu passei a gostar de música. Porque até onde eu me lembro, que você sabe que lá em Macapá, lá do Pará, existem as aparelhagens de som, não sei se você conhece. Que são megas estruturas assim, são coisas, assim, estruturas assim de Rock in Rio, sabe? Tem a Águia, tem o Super Pop, tem o Búfalo do Marajó. Então essas aparelhagens, eu cresci ouvindo essas aparelhagens. Ah, e era como era público? Era numa Essas praça? aparelhagens, elas não podem ser em clubes, só para você ter uma ideia. Elas só podem ser em locais abertos ou estádios, porque elas são mesmo estruturas assim, mega, tipo Rock in Rio mesmo. E eu cresci vendo tudo isso, sabe? Essas mega estruturas de som, de luz, tá? E a música sempre teve muito presente, inclusive na minha família. Meu pai também gostava muito de música. Eu lembro que o meu pai ele gostava muito do Benny de Paula, ele gostava do Nelson Ned, né? Que é o pequenininho, o anãozinho, e outros também. E eu ouvia isso tudo, viu? Eu lembro que quando eu era criança, a primeira música que me chamou a atenção, que o meu tio, tinha um tio, eu me lembro até hoje, eu cheguei na casa dele, ele tinha aquelas aparelhagens, era gigantesca, claro. E eu cheguei lá, ele colocou uma música, sabe, até engraçada, do Hit, Menina Veneno. Menina Veneno. E é bom. Menina Veneno, eu me lembro como se fosse hoje, ele tinha um compacto, Menina Veneno. Aí eu já gostava de música, já ouvia no rádio ali. Aí ele com aquela mega aparelhagem, eu disse, tio, bota essa música pra mim. Não, pedi pro meu pai falar pra ele, que era moleque. Pai, a gente colocar ele foi lá. Aí eu com o disco aqui na mão, esperando ele veio pegar. Ele vinha pegar o disco pra colocar. Aí ele colocou na fita cassete. Rapaz, aquilo ali pra mim foi assim, um esplêndido, esplêndido. Eu disse, nossa, fita cassete. Não sei, né? Criança. E na época aquilo ali era o auge, né? Uhum. Então, a música sempre me encantou, né? Sempre me encantou. E aí eu não sei qual foi que chegou primeiro, se foi a música ou se foi a bateria, né? Que a bateria também, ela tá... Tá pedindo pra falar mais perto do microfone. Pronto, ótimo. E a bateria também sempre teve muito presente na minha vida. Eu lembro de um fato que aconteceu. Eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas isso quem falou foi minha mãe. Que eu também não lembrava, né? Ela me falou que quando eu era criança, ela tinha um primo que ele participava da banda do militar, do exército, eu não lembro do que era. E ele me levava na bicicleta dele, eu era moleque, eu não lembrava disso. Depois que ela falou, que eu vi aquela coisa que fica no consciente, né? Do subconsciente. Ele me levava para me ter aulas de tarol. Olha aí, tarol. Olha aí. É o novo. Tarol é daquelas bandas de fanfarra, E nas bandas do militar, até hoje ainda tem. Né? Eu acho que começou ali a minha destreza com a bateria, né? Mas eu não posso dizer com certeza. Mas isso a gente falando de música, né? Mas a arte em si sempre esteve presente. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de pintar, sempre gostei de estar envolvido nessa. Eu acho muito mais do que matemática, do que português. Acho que sempre foi presente. Sempre presente. Hoje eu vivo a minha vida, essas várias esferas artísticas que eu vivo, na verdade estão tudo interligadas, né? Se a gente for analisar mesmo, né? O audiovisual, a música, a produção musical, a bateria, o DJ, né? Tá tudo conectado, né? Então hoje tudo isso se complementa na minha vida, né? Por exemplo, se eu for precisar gravar um DVD de uma banda, né? Você gravar um DVD de uma banda hoje não é só o áudio, não é só as câmeras, não é só a parte visual. Você tem que entender do som também. O som da banda tá bom? Você tem um equipamento bom para gravar, né? Então você tem que conhecer uma gravação multipista, você tem que conhecer os softwares. Mesmo que eu não esteja lá operando, se eu contratar uma pessoa, porque não tem como fazer tudo, né? Contratar uma pessoa, um operador de áudio, um técnico de som, eu vou saber dialogar com ele, né? Eu vou saber, eu conheço a linguagem. Diz, cara, ó, vamos ver essas frequências, né? O bumbo não tá legal, vamos ver equalizar melhor, né? Vamos fazer uma mix melhor, né? Me dá uma saída aí XLR para me ligar no gravador, né? Então essas coisas, na verdade, tudo tem que estar interligado, né? É por aí. Como foi que tu aprendeu? Tu fez curso ou foi observando? Qual das... É mesmo. Vamos lá começar por partes. a parte da produção, dessa parte que você falou agora. Eu melhorei muito agora que eu tô terminando, né? Eu sou graduando de cinema e audiovisual pela Unifor. Eu tô concluindo, né? E aí,
eu cresci muito, profissionalmente eu cresci muito, né? Porque eu tô sempre estudando, tô sempre fazendo curso, né? Em todas as áreas, tanto na fotografia, no vídeo, sabe, no áudio, sempre tive fazendo curso. Mas quando eu cheguei no cinema, porque o curso do de cinema é cinema e audiovisual, eu vi meio que tudo isso que eu já vinha vendo, assim, por pedaços, por etapas, né? E aí eu tive um aprendizado, assim, muito grande, né? Tipo assim, eu saí do 6,5 pro 9,5 já. Não vou dizer o 10 porque nunca ninguém sabe tudo. Mas eu aprendi bastante, sabe? E principalmente a parte de vídeo, né? Porque o cinema é muito disso, da fotografia, né? Apesar de na Unifor, a gente estuda para ser cineasta, a gente estuda a linguagem do cinema, né? Caraca, A parte técnica em si, a gente vê ali, mas não é o foco do curso, né? Por exemplo, a gente aprende narrativas, como contar certas histórias. Por exemplo, eu vou fazer um videoclipe dos meninos que eles devem estar assistindo agora, Os Últimos Caras da Terra. Um abraço para Um vocês. abraço para os meninos aí. Domingo a gente se encontra. Então a gente precisa fazer o videoclipe, a gente precisa contar uma história, né? sim, A gente verdade. precisa contar aquilo que a música está trazendo em imagens. Então é importante a gente criar um roteiro, pensar junto, Sim. discutir ideias, né? Uhum. Então o cinema é muito disso. O que a gente estuda na Unifor, né? A gente vê muito filme, lá dos irmãos Lumière, que foram os primeiros cineastas, que na época do cinema mudo. A gente vê tudo. Aí o cinema nacional, o cinema francês, o cinema alemão, tudo. E aí a gente aprende a contar a história, né? Na parte do cinema. E de quebra tem essa parte técnica. Porque se a gente vai fazer um filme, a gente vai filmar, eu vou ser o diretor de fotografia. Eu vou ter que conhecer o equipamento, eu vou ter que conhecer a câmera, vou ter que conhecer lentes, tipos de formatos de filme, né? É muita É coisa. muita coisa. Ai, quer dizer que tem diferença do cinema francês para o alemão? Tem cada um Tem. a sua O cinema, particularidade. né? genuinamente, quem criou o cinema foram os franceses, os irmãos Lumière, né? Ele nasceu na França. Hoje a gente tem essa hegemonia gigantesca do cinema americano, que ele domina tudo. Aqui no Brasil é terrível a briga aqui com as grandes empresas, né? Que a gente discute muito isso dentro das salas, né? De discussão no cinema. Que a gente chega lá, tem, sei lá, 90% das salas de cinema são filmes americanos. Puxa, mas cadê o filme brasileiro? Cadê a oportunidade de um Petrus Cariri, que é um grande cineasta daqui, Sim. né? Expor seu filme? Deu os nossos atores, grandes atores que nós temos, até atores hollywoodianos, né? Como Wagner Moura, e tantos outros, né? Aqui a gente Então, tem uma atriz, acho que é a Ana Beatriz, que ganhou prêmio aqui internacional. Internacional. Eu não tô lembrado agora. Mas a gente tem muita gente boa. O alguma problema é que coisa não é disso. Então, divulgado. o pessoal da mostra de filmes do Sinistro Fest, né? É, Cara, achei massa. Era o Ana pessoal. Beatriz, era o nome dela, alguma Ana coisa Beatriz. Rios. É. Era. Então nós temos, falta difundir isso aí, né? Difundir isso aí. Agora, o Ministério da Cultura, com o novo governo, depois que o novo presidente assumiu, o Ministério da Cultura, a Margarete Menezes, ela determinou, colocou numa lei mesmo, que tantos por cento de filmes exibidos em qualquer canal aberto precisa ser brasileiro. Ela colocou como uma lei. E agora nós estamos começando a ver. Você pode ligar a sessão da tarde, hoje você consegue ver mais filmes nacionais do que os filmes americanos. Ah, então foi por conta dessa Por lei. conta da nova lei. Isso é bom para estimular o cinema nacional. O cinema nacional. É. Que ainda engatinha, assim, no meu ver. Eu tô entrando no cinema agora, eu sou um estudante, mas o que eu senti é que o cinema nacional. Porque o cinema no Brasil é cultura, né? Uhum. O cinema americano, por exemplo, é uma indústria, né? Tem aquelas megas indústrias, aquelas grandes potências investindo no filme. O cara investe, sei lá, 20 milhões e no final ganha 400 milhões. Que é no mundo todo. E aqui, infelizmente ou felizmente, agora melhorou bastante. O cinema é cultura. A gente depende de editais. Sim. É, A gente depende de editais. E aí, tem pouco. tem poucos, né? Falta mais incentivo. Melhorou muito. Nós tivemos, anos atrás, algumas secas assim no cinema, no período Collor de Mello. Depois, não vou citar nome, né? Pra gente não entrar no campo político. Depois, no governo passado também, que teve assim, um recesso terrível do cinema. E agora as coisas estão se abrindo mais, esse porta. Vários cineastas, né? Eu, por enquanto, sou estudante, ainda estou muito nessa área. Eu estou muito na área do audiovisual, que é hoje que paga minhas contas, que paga o leite dos meus bacurinos. Aí o do audiovisual que você se refere, seria o quê? Videoclipe? Seria o quê? Essa parte que você... O audiovisual, ele é bem amplo. Porque assim, o audiovisual, ele está em tudo hoje que você possa imaginar. Por exemplo, a moça que fez a sua xícara, que é seu patrocinador, ela precisou fazer um trabalho, fazer uma peça de marketing, ou um trabalho de audiovisual, um vídeo, ou um banner, uma chamada, para poder divulgar a caneca dela. Então, tudo que você for fazer hoje,
Se você for para a internet, que é um grande canal hoje de comunicação, marketing, você vai precisar de uma peça de marketing e tal, você vai entrar no audiovisual, você vai precisar de um institucional, por exemplo, o menino do último Cara da Terra. Nós vamos fazer um clipe que vai ser foda agora. Então isso vai impulsionar muito. É uma peça de marketing. Com certeza. Hoje o cara grava só música. Não é o suficiente. porque- Você vê aquele clipe do Acorda Pedrinho. Uhum. Nossa, velho, a ideia foi sensacional. E, tipo assim, é um curta. É um curta com a música dentro, É, verdade. né? É sensacional. Então, essa ideia aí é uma coisa que alavanca de verdade. Alavanca. Alavanca. Aí você que faz o videoclipe, né? Aí você que cria o roteiro, você conversa com a O banda. roteiro é discutido normalmente, né? Aham. Por exemplo, eu na minha área cinematográfica, eu costumo assinar a fotografia, né? Porque existem várias áreas no cinema. Eu sou da fotografia. E aí existem várias discussões, várias reuniões com o diretor, ou no caso do menino, eu discuti muito com o Chris Anderson, que é o vocalista e o letrista e tal. E aí a gente discutiu bastante, cara, ó, vamos fazer assim, ó, tem essa casa, eu sugeri a casa. Eu sempre fui louco pra fazer alguma coisa nessa casa. E aí a gente chegou e disse, não, cara, vamos fazer lá. Vamos fazer lá. Vamos fazer um clipe meio valendo, para se sobressair, como eu estava falando com o Franklin aqui em off. O mercado hoje é muito competitivo. Né? Uhum. A gente vê, por exemplo, eu gosto muito eu tenho uma cantora que eu acho, muita gente não gosta, mas eu gosto muito dela, que é a Anitta. Eu acho ela muito foda. Ela, quando ela se lançou internacionalmente, ela gastou dinheiro. Ela fez, se não me engano, 6 ou foi 9 músicas. Pegou o dinheiro todo que ela tinha investido. Todas as 9 músicas ela fez videoclipe só do Alapado. Foi quando ela se lançou internacionalmente. E ela conseguiu. Quantos e quantos prêmios ela não ganha hoje lá fora? Né? Verdade. Ela canta em inglês, canta em espanhol, canta. Então, né? E levou a cultura do Brasil, levou o funk. Esse funk hoje que já é uma coisa nossa mesmo, né? O funk ele vem ali de outras raízes ali do Brooklyn, né? Do James Brown e tal, mas ele sofreu as mudanças e a adaptação. Hoje ele tem a nossa característica, tem a nossa linguagem, né? Do Brasil. Uhum. Tem um tamborzão, tem uma série de coisas aí que tudo se conecta. Depois eu lembrei agora daquele evento da nossa casa com os Verminosos, que eu tava apresentando e tu tava operando o OBS e participando de tudo ao sim. mesmo tempo. Eu não sei se eu coloquei aí, ali foi na pandemia também. Foi na pandemia. Menino, pense. Ali foi um aprendizado, viu? Foi. Aprendizado, a pandemia sim. Ali. E tu conseguiu fazer, Foi. assim... Eu já tinha uma noção assim de transmissão, mas aí eu tive que aprender muita coisa para facilitar o trabalho dela, que era professora também. Ela foi uma das professoras da UES que se saíram melhor, porque tinha um técnico de audiovisual em casa e as outras que não tinham. Mas foi um desafio. Assim. Eita, professora, em época de pandemia. A área é dobrado o trabalho, viu? Professora e mãe também, né? Como mãe também foi brava. Eita. Foi um período enfim. complicado e eu tirei pelos professores dos meus filhos. Eu imaginei o quanto esses professores estavam sofrendo em casa. Porque eu passava mais tempo ouvindo o professor dizer assim, gente, desliga o microfone, vamos prestar atenção. Bastante, né? Porque assim, para eles aprenderem também, que eles não tinham eles não tinham aprendizado, o conhecimento de um microfone, uma câmera, transmitir. Sim, ainda tinha que transmitir. Já tinha que transmitir. Ainda tinha que dar de conta com o menino lá atrás, do outro lado, que não estava nem aí para as aulas. O meu na época tinha quantos anos, assim? 5, né? 4, 5. Quando a professora virava as costas, ele já mudava. Não, a gente virava as costas, ele já ia pro YouTube. Quando ele chegava, ia entrar na aula de novo. Mas enfim, acho que alguma coisa, de tantas coisas ruins, saíram algumas coisas boas. Aí, gente, aproveitando para falar desse evento, né? O Luiz na casa dele, a gente aqui em casa, aí a banda mandava material, né? Ele participando no chat e ele conseguindo sincronizar, porque ainda tem um delay. Ainda tem um delay. E ele fazendo esse sincronismo todinho, calculando o tempo de delay e tudo. O menino foi fera, viu? Nossa casa, que era o Paulo, né? Era. Mas ali foi... Outro desafio. Foi o show todo, né? Foi. Depois, se eu não me engano, eu transmiti aí no show das gente, não foi isso? Foi, porque terminou os Verminosos. Eles começou o Verminosos. Começou o Verminosos. Foi. Foi muito massa. Achava... E fora que teve que ter toda a gravação, a edição. Edição e o teste, né? Cada um fazia o seu papel em casa, ligar uma câmera, ligar um instrumento. Mas acabou que saíram coisas bacanas ali da pandemia. Eu lembro daquele programa também que foi onde a gente se conheceu, né? Lá de São Paulo. Lá de São Paulo. O pessoal lá, gente, era banda de todo lugar. Todo lugar.
E aí não tinha ninguém para operar o OBS. E o único que sabia era ele. E ele fez tudo funcionar, fez tudo acontecer. Eram várias pessoas de vários lugares do Brasil ao mesmo tempo entrando e participando e deu tudo certo. Deu tudo certo. Tinha bandas ao vivo, tinha cantores ao vivo, tinha apresentadora de São Paulo, tinha você daqui de Fortaleza. Era. E eu conheci muita gente bacana. Pessoas como você que eu conheci até hoje. E tem um menino também que é o Diego, que é o baixista. Nesse projeto autoral, meu e do meu irmão, ele que faz o baixo. Ele, se eu não me engano, ele é do interior de São Paulo. Até hoje a gente mantém contato. Ele que grava os baixos lá. Aí eu faço a bateria aqui, meu irmão faz guitarra e voz, e ele faz o baixo lá. Monta tudo, a gente faz. Olha que legal, olha aí. Já estamos aí com 4 músicas, eu acho. Agora que nós demos uma pausa, mas toda vida que eu mandar pra ele, aí, Luizão, pode mandar aí. No clipe aparece. Olha que coisa boa. As coisas as amizades que a gente fez, ficou. Nunca ouvi pessoalmente, assim, mas muita gente boa. Ensinei a ele muita coisa no OBS também. Eu acho que naquele Crash, né? Quando eu saí, que eu precisei sair pra começar a abrir as coisas, né? Quem ficou no OBS foi ele, eu ensinei tudo. O Diogo. O Diogo Lira. Diogo Lira. O Diogo Lira. Eu falei Diego. Foi. Diogo. É o Diogo Lira lá de São Paulo. Assistindo aí, eu errei o nome do rapaz. The Stakeholders. Pronto. Um beijo, Diogo.